Meu nome é Samantha, tenho 32 anos, e cresci acreditando que o casamento seria o porto seguro da minha vida. Sempre fui uma mulher simples, sonhadora, e pensei que ao me casar com Eduardo, o homem por quem me apaixonei ainda na faculdade, eu estaria construindo o futuro que sempre desejei. Nós nos conhecemos em uma festa universitária, ele se aproximou de mim com aquele jeito confiante que parecia envolver todo mundo ao redor, e logo me senti encantada. No começo, Eduardo era atencioso e carinhoso. Fazia questão de me buscar em casa, preparar surpresas pequenas, como um café ou uma carta deixada na minha mochila, e dizia que eu era a mulher da vida dele. Eu acreditava em cada palavra. Depois de 2 anos de namoro, decidimos casar. Era um sonho para mim, e lembro até hoje da emoção de entrar na igreja e vê-lo sorrindo no altar, como se tudo que importasse naquele momento fosse nós dois. No entanto, com o tempo, o homem doce que eu conheci começou a se transformar. As primeiras mudanças foram tão sutis que quase não percebi. Ele começou a criticar meu jeito de vestir. Se eu colocava um vestido mais justo, ou até mesmo uma calça jeans com blusa simples, ele franzia a testa e dizia que eu estava querendo chamar a atenção dos outros. No início, achei que fosse apenas ciúme, e tentei relevar. Com o passar dos meses, porém, o ciúme se tornou possessão. Eduardo começou a escolher as roupas que eu usaria para sair, sempre optando por peças largas, sem nenhuma forma. Eu me sentia sufocada, mas tinha medo de reclamar. Ele dizia: "Você não entende, Samantha. Homem nenhum respeita mulher que se veste como você quer se vestir. É para o seu próprio bem." Suas palavras pareciam carregadas de preocupação, mas eu sentia agressividade por trás delas. As primeiras vezes em que ele rasgou minhas roupas aconteceram de forma quase silenciosa. Eu estava me arrumando para sair com ele, escolhi um vestido azul que sempre gostei muito, e ao me ver, ele simplesmente arrancou o tecido do meu corpo, puxando com força e rasgando a costura. Fiquei em choque, sem reação, enquanto ele dizia em tom frio: "Assim você não vai sair de casa." Eu chorei, mas no fim acabei obedecendo. Eu me justificava pensando que era amor, que ele só tinha medo de me perder. Só que os episódios começaram a se repetir com frequência assustadora. Sempre que eu escolhia algo que ele julgava provocante, Eduardo reagia com violência, rasgando blusas, vestidos, até mesmo calças que ele considerava justas demais. Aos poucos, meu guarda-roupa foi se esvaziando, restando apenas roupas largas e sem forma, escolhidas a dedo por ele. O pior era a manipulação psicológica. Ele me fazia acreditar que eu estava errada, que minha forma de me vestir poderia colocar meu casamento em risco. Eu ficava confusa, com medo de enfrentá-lo, e por muito tempo aceitei viver dessa forma, calada. Para minha família, fingia que estava tudo bem. Para minhas amigas, inventava desculpas quando me perguntavam por que eu só usava roupas largas e escuras. Houve uma noite em especial que nunca esqueci. Eu tinha guardado um vestido que minha mãe me deu, muito antes de conhecer Eduardo, e sempre o considerei especial. Decidi usá-lo em um jantar simples em casa, apenas nós dois. Achei que ele não se incomodaria, afinal não sairíamos. Mas quando me viu com o vestido, sua reação foi brutal. Ele avançou contra mim, rasgou o tecido como se fosse um inimigo, e gritou: "Você nunca mais vai se vestir assim, entendeu? Isso aqui é falta de respeito comigo." Eu fiquei paralisada. Meu coração doía não apenas pelo vestido destruído, mas porque percebi que a pessoa que eu amava tinha prazer em me ferir. Senti medo real pela primeira vez. Naquela noite, chorei até dormir e jurei para mim mesma que encontraria uma saída daquela situação, mas no dia seguinte, mais uma vez, me vi calada diante dele. Com o tempo, os vizinhos começaram a notar que havia algo errado. Eu vivia com roupas diferentes das de antes, andava cabisbaixa, e algumas vezes era possível ouvir gritos vindos da nossa casa. Eu temia que alguém descobrisse, mas ao mesmo tempo uma parte de mim desejava que alguém visse, que alguém entendesse o que eu estava passando. Foi então que, sem eu imaginar, uma situação mudaria tudo. Em uma tarde comum, enquanto eu discutia com Eduardo por causa de uma blusa que ele dizia ser provocante demais, o que aconteceu dentro da nossa casa atravessou as paredes. Eduardo, em mais um acesso de raiva, rasgou a blusa diante de mim e me deixou humilhada.
Mas o que não sabíamos é que um dos vizinhos havia testemunhado a cena pela janela aberta, e pela primeira vez, alguém fora do nosso mundo silencioso de dor tinha visto a verdade. Naquele momento eu não fazia ideia, mas esse detalhe se tornaria a chave para mudar o rumo da minha vida. Naquela tarde, quando Eduardo rasgou minha blusa diante de mim, não imaginava que alguém estava assistindo. Ele me deixou chorando no quarto, trancada, como se fosse minha culpa ter escolhido a roupa errada. Eu ainda tremia, tentando costurar mentalmente os pedaços da minha dignidade, mas não havia como reparar o estrago. O tecido rasgado parecia simbolizar tudo o que ele fazia comigo diariamente. No dia seguinte, ao sair de casa para comprar pão, percebi que alguns vizinhos me olhavam de forma estranha. Um deles, o Sr. Carlos, que morava na frente, tentou me cumprimentar com um olhar carregado de compaixão. Eu sorri sem graça, tentando disfarçar, mas por dentro meu coração disparava. Será que alguém tinha visto? Será que sabiam o que acontecia entre quatro paredes? Quando cheguei em casa, encontrei Eduardo ainda deitado, como se nada tivesse acontecido. Ele estava calmo, quase carinhoso, e isso me confundia ainda mais. Era como viver em uma montanha-russa emocional. Ele me abraçou e disse: "Você precisa entender, Samantha, eu só faço isso porque te amo demais. Não quero que ninguém te olhe como eu olho." Eu não sabia se chorava ou acreditava. Durante alguns dias, tentei agir normalmente. Porém, algo dentro de mim começou a mudar. Eu não conseguia mais ignorar os olhares dos vizinhos, e percebia que alguns cochichavam quando eu passava. Uma mistura de vergonha e medo me dominava. Eu já não tinha apenas o medo dele, mas também o peso do julgamento dos outros. Foi numa noite de sexta-feira que tudo começou a se desenrolar de forma inesperada. Estávamos jantando em silêncio quando Eduardo, do nada, disse: "Eu não gosto daquele vizinho do prédio da frente. Ele me olha atravessado. Deve estar de olho em você." Engoli seco, tentando disfarçar meu nervosismo. Eu sabia exatamente de quem ele estava falando: Carlos. Meu coração acelerou, porque algo me dizia que ele tinha visto muito mais do que Eduardo imaginava. No dia seguinte, enquanto descia as escadas do prédio, encontrei Carlos parado no hall de entrada. Ele parecia estar me esperando. Olhou ao redor, certificando-se de que ninguém nos observava, e disse em voz baixa: "Samantha, preciso te mostrar uma coisa. Sei que pode parecer estranho, mas é importante." Meu corpo inteiro gelou. Eu não sabia se fugia ou ouvia. Com receio, aceitei subir até o apartamento dele. Assim que entramos, ele fechou a porta e pegou o celular. Minhas mãos suavam, meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Carlos então me mostrou um vídeo. Era a gravação da cena em que Eduardo rasgava minha blusa e gritava comigo. Ele tinha filmado pela janela aberta, sem que percebêssemos. Naquele instante, minhas pernas enfraqueceram. Eu queria sumir. Ao mesmo tempo, uma sensação estranha de alívio percorreu meu corpo. Finalmente, alguém tinha uma prova do inferno que eu vivia. Mas junto desse alívio vinha o medo. O que aconteceria se Eduardo descobrisse? Ele seria capaz de qualquer coisa. Carlos me olhou com firmeza e disse: "Samantha, isso é violência. Você não pode continuar vivendo assim. Eu tenho essa prova, e se você quiser, podemos levá-la à polícia." Fiquei muda, sem conseguir responder. Minha mente girava em 1000 direções. Eu sabia que estava presa em um ciclo destrutivo, mas tinha pavor das consequências de expor tudo. Naquela noite, deitada ao lado de Eduardo, não consegui dormir. Ele roncava tranquilamente, como se fosse um homem de família exemplar, enquanto eu encarava o teto, ouvindo na minha mente o eco das palavras de Carlos. Isso é violência. Eu sabia que era, mas tinha medo de aceitar. Nos dias seguintes, comecei a observar Eduardo com outros olhos. Cada gesto de carinho parecia falso, cada sorriso escondia um monstro por trás. Ele continuava com seu controle, rasgando roupas, gritando, impondo sua autoridade. Mas agora, eu não estava mais sozinha. Sabia que havia alguém lá fora que conhecia a verdade. Certo dia,
Eduardo decidiu que iríamos a uma festa de aniversário na casa de um colega de trabalho dele. Ele escolheu uma roupa para mim, uma calça larga e uma blusa sem nenhum detalhe. Eu vesti sem reclamar, mas por dentro sentia revolta. No meio do caminho, ele me olhou e disse: "Se eu ver alguém te encarando, juro que nunca mais te deixo sair de casa." Meu corpo tremeu. Na festa, tentei me manter discreta, mas percebi alguns olhares curiosos de pessoas que já tinham ouvido rumores sobre nosso casamento. Era sufocante. Eduardo não largava minha mão, apertando-a com força, como se fosse uma coleira invisível. Eu queria gritar, mas me mantive calada, com medo de que qualquer reação piorasse tudo. Na volta para casa, ele discutiu comigo porque achava que um dos colegas tinha me olhado demais. Bateu no volante, nervoso, e disse: "Você só me faz passar vergonha. Se dependesse de mim, você ficava trancada dentro de casa todos os dias." Suas palavras cortaram como facas. Ao chegarmos, ele saiu para fumar na varanda. Foi quando meu celular vibrou. Era uma mensagem de Carlos: "Samantha, você precisa tomar uma decisão. O vídeo está guardado comigo, mas isso não pode ficar assim." Eu tremia só de pensar. Eduardo estava a poucos metros de mim, mas naquele instante tive certeza. Se eu não agisse logo, ele acabaria destruindo não apenas minhas roupas, mas a minha vida inteira. Naquela noite, depois da mensagem de Carlos, eu fiquei sem reação. Eduardo entrou no quarto e, como se nada tivesse acontecido, deitou ao meu lado. Ele roncava tranquilamente, enquanto eu permanecia acordada, encarando o teto. Como podia alguém dormir em paz depois de destruir tanto a vida do outro? Os dias seguintes foram ainda mais sufocantes. Eduardo parecia desconfiado, como se sentisse que algo estava para acontecer. Ele vigiava cada movimento meu. Bastava eu olhar pela janela ou demorar no banho que ele aparecia para questionar. Eu tinha a sensação de estar em uma prisão invisível, com grades que só eu podia enxergar. Foi nesse período que aconteceu um dos episódios mais cruéis. Ele chegou em casa mais cedo e me encontrou passando uma blusa azul clara, presente da minha mãe. Sem dizer nada, arrancou a peça das minhas mãos e a rasgou em pedaços diante dos meus olhos. "Você não vai usar isso nunca. Quer se exibir para quem? Para aquele vizinho que vive te olhando, não é?" Eu fiquei em choque. Não era apenas o tecido que se partia, era também um pedaço de mim sendo arrancado. Aquela cena me deu um estalo. Eu percebi que, se continuasse calada, acabaria perdendo não só minhas roupas, mas também minha identidade. Eduardo não queria apenas controlar meu corpo, queria apagar quem eu era. Foi nesse instante que decidi: precisava sair daquele inferno, custasse o que custasse. Na manhã seguinte, assim que ele saiu para o trabalho, tomei coragem e fui até o apartamento de Carlos. Minhas mãos tremiam, mas bati à porta. Ele abriu de imediato, como se já esperasse por mim. Eu chorei antes mesmo de falar, mas consegui balbuciar: "Eu quero denunciar. Não aguento mais viver assim." Carlos me acolheu com paciência, me ofereceu água e disse que não estava sozinho nessa, que iria comigo até a delegacia. Caminhar até lá parecia um desafio imenso, como atravessar um deserto sem saber se haveria chegada. Mas, ao mesmo tempo, cada passo que dava era como arrancar uma corrente dos meus pés. Na delegacia, contei tudo. Minhas mãos suavam, mas eu não parei. Falei das roupas rasgadas, das humilhações, do isolamento, das noites em que me obrigava a fingir estar bem. Mostrei os vídeos que Carlos havia gravado. A delegada me olhou com seriedade e disse: "Você foi muito corajosa por vir aqui. Agora é hora de se proteger e virar essa página." Naquele momento, pela primeira vez em anos, senti que alguém acreditava em mim. Era como se eu tivesse voltado a existir. No dia seguinte, Eduardo voltou do trabalho e foi surpreendido com a presença da polícia. Quando bateram à porta, ele ainda tentou agir como se fosse um engano. Mas ao ver as imagens na tela do celular de um dos policiais, sua expressão mudou. Ele me olhou com ódio frio e gritou: "Você me destruiu, Samantha. Sem mim você não é nada." Eu tremi,
mas não recuei. Respondi com firmeza: eu nunca fui sua. E agora, finalmente, sou livre. Ele foi levado algemado, enquanto os vizinhos observavam pelas frestas das portas e janelas. Era como se todo o prédio estivesse assistindo à queda de uma farsa que ele sustentou por tanto tempo. Nos dias que se seguiram, vivi um turbilhão de emoções. Havia alívio, mas também medo. Por muitas noites, acordei assustada, achando que Eduardo ainda estava ali. As lembranças eram como fantasmas que insistiam em me assombrar. Mas, junto com o medo, surgiu também algo que há anos eu não sentia: esperança. Comecei a me reconstruir aos poucos. Reencontrei uma antiga amiga que havia se afastado por causa do controle dele. Ela me abraçou forte e disse: "Você voltou a ser a Samantha que eu conhecia." Aquelas palavras encheram meu coração de força. Pouco tempo depois, fui até uma loja e comprei uma blusa florida. Era simples, mas cheia de cores vivas. Quando vesti e me olhei no espelho, chorei. Não de dor, mas de orgulho. Era como se aquela roupa representasse a bandeira da minha liberdade. Certo dia, encontrei Carlos na portaria. Ele sorriu e perguntou como eu estava. Eu agradeci de coração e disse que sem a ajuda dele talvez eu não tivesse conseguido. Ele apenas respondeu: "Você teria, sim. A força sempre esteve dentro de você." Aquela frase ficou marcada em mim. Hoje, quando olho para trás, ainda sinto um aperto no peito ao lembrar de tudo que vivi. Mas sei que sobrevivi. Eduardo tentou me apagar, mas no fim foi ele quem se destruiu. Eu segui em frente, mais forte do que nunca. E agora, cada vez que escolho uma roupa para vestir, lembro que ela não é apenas um pedaço de tecido. É símbolo de quem eu sou. Um símbolo da liberdade que ninguém jamais poderá arrancar de mim novamente. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!